E aí tinha um amigo nosso de Roraima, eu entrei em contato com ele. Aí ele falou, não, eu tenho um amigo, né? Que ele pode te ajudar. Aí eu entrei em contato com o Vinícius. E aí, poxa, que conversa legal. Depois a gente entrou em contato com a professora Ivilane. E aí, de repente, nós ficamos sabendo que eles já se conheciam, né? Acho que fizeram um curso juntos também, né? Olha que legal, que bacana, né? E então, pessoal, eu vou passar a palavra para a professora mestre Ivilane, que ela vai fazer uma apresentação inicial agora. Obrigada, professor Alex. Cumprimento a todos, né, em nome da organização da Semana de Ciência e Tecnologia. Agradeço muito o convite, professor Alex, dizer que é um prazer estar aqui junto com o meu colega, né, de MP. Lá em 2018, a gente fez um curso que foi um marco zero, né, em vários sentidos, assim, para o nosso desenvolvimento dentro de cada instituto, né, no que diz respeito à inovação. Então, é um grande prazer, Vinícius, estar junto com você aqui de novo. E te agradeço também em nome do IFMS por estar com a gente, aceitando esse convite, né. Eu sou diretora, hoje eu estou atualmente na direção de empreendedorismo e inovação, né, que está ligada à Propia. Eu vou falar um pouco disso na minha apresentação, mas é importante eu dizer que eu sou professora, né, do Instituto Federal no Campo Jardim. Eu sou administradora, né, por formação, minha carreira é na área de marketing, dentro da administração é a área que eu desenvolvi os meus artigos, pesquisas e tudo mais. E tive contato com a inovação no setor privado ainda, né? Eu trabalhei em uma consultoria que trabalha em 120 países promovendo inovação, gerando melhorias processuais, gerando melhorias incrementais e algumas estruturais também nas empresas, né? Então, esse era o meu papel enquanto consultora na empresa que eu trabalhei antes de estar no instituto. Chegando no instituto, falar de empreendedorismo, a gente fala de inovação. Né, o empreendedorismo, ele é hoje uma palavra que está super na moda, super em alta, mas ele diz respeito a você mudar o status quo das coisas, né? Você buscar melhores formas, formas mais sustentáveis, levar coisas que melhorem a vida das pessoas, independente delas promoverem o capitalismo ou não. A gente está falando de melhorar a vida das pessoas, né? Então, tudo que promove essa melhoria é empreendedorismo. Se você não se conforma, às vezes, né, com desperdício de plástico, né, desperdício de papel, e você busca uma solução, a gente vê tantos projetos interessantes nos institutos federais, né, pelo Brasil todo, isso é empreendedorismo, gente, né, isso tem a ver, sim, com você buscar melhorar, né, os processos e o status do que você vive no seu dia a dia. A inovação, ela começa com os nossos problemas, depois elas avançam, né, para problemas maiores aí da sociedade, do seu grupo, da sua cidade, do seu país, do mundo, né. A gente tem exemplos aí de startups que ganharam o mundo por verificar que tinha oportunidade de melhorar processos de mobilidade, processos de compra, consumo consciente, né, de coisas e tudo mais. Então, assim, é nesse contexto que eu gostaria de falar sobre patentes, né, e a gente falar de propriedade intelectual, né, de uma forma geral. A patente, ela nada mais é do que uma das possíveis propriedades intelectuais, né, que a gente fala tanto. A maior parte das empresas, em várias áreas, a gente fala, a área médica, né, a área de fármacos, é uma área que tem muita necessidade de promover novas patentes. Tá aí a vacina, né, que está nos ajudando a sair desse cenário crítico de pandemia, elas são patentes, né, elas são coisas novas, a patente, ela acho que o Vinícius vai explorar bastante isso, que é o que ele está trabalhando bastante no doutorado dele, que eu acompanho, né, no LinkedIn dele. A patente, ela é uma barreira de mercado, assim como a proteção de um software, o direito autoral de uma produção artística, assim, um artigo que você publica numa revista também é uma proteção, né, uma propriedade intelectual, aquele trabalho ele vai ser veiculado sempre fazendo a sua citação. Então, tudo isso, quando a gente para pensar, a propriedade intelectual, ela está no nosso dia a dia, né? Eu uso muito nas minhas aulas de empreendedorismo, acho que não vai dar para ver, esses bloquinhos coloridos com cola, né? Que a gente, nossa, a gente usa para tanta coisa. Isso aqui é um tipo de proteção, né? A 3M, ela protegeu a sacola que ela criou aqui, só ela pode produzir, né? Ninguém pode copiar da forma que ela faz. Então, no nosso dia a dia, esse tema ele está acontecendo. A gente está com o smartphone na mão, aqui tem uma série de inovações que são protegidas, né?
Então, no dia a dia, é isso que a gente vive. E aí eu gostaria que eu preparei uma apresentação muito rápida para mostrar como que isso hoje está sendo estruturado e desenvolvido no IFMS, né? Eu estou com o meu fundo aqui falando do NIT, estou aproveitando a oportunidade para divulgar também o NIT, e o NIT, ele esse ponto de contato hoje, né, que nós temos com propriedade intelectual. Então, o IFMS, né, ele tem a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, que é muito conhecida na instituição pela pesquisa, né, iniciação científica está dentro dessa Pró-Reitoria, mas a gente também tem outras áreas que eu gostaria de apresentar para vocês aqui. Então, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, hoje ela está lotada na reitoria, né, em Campo Grande. O nosso pró-reitor é o professor Felipe Fernandes, professor do Campus Corumbá. A gente tem uma estrutura aqui com a diretoria executiva, né, que é a Fabiola Geric, e as 3 diretorias que trabalham diretamente com os produtos dessa pró-reitoria, né, a diretoria de pesquisa é a mais famosa, né, dentro da nossa, todo mundo aqui já participou de uma feira, a gente está inclusive na Semana de Ciência e Tecnologia, que é promovida pela diretoria de pesquisa, que hoje nós temos a professora Rosilene, que é do Campus Coxim, a diretoria de pós-graduação, que aí trabalha com as nossas especializações, os cursos de mestrado, né, que estão sendo abertos e já estão consolidados, inclusive um mestrado, eu vou falar um pouco dele, tem a ver com a propriedade intelectual, ele está sendo planejado esse ano, já para formar turmas, que é o Profinit, né, o primeiro Profinit do Mato Grosso do Sul vai ser pelo IFMS, e é a diretoria de pós-graduação, que é o professor Giovano, lá do Campus Dourados, e eu estou na direção de empreendedorismo e inovação, que é a DIREI, né? Eu vou falar mais da DIREI porque é o nosso assunto aqui de hoje. Essa diretoria, ela trabalha com tudo que está relacionado a empreendedorismo e inovação. Então, a gente fala da empreendedorismo, né? Vem na cabeça rapidamente a TecnoIF, que é a nossa incubadora de empresas do IFMS. Nesse contexto de patentes e propriedade intelectual, a TecnoIF tem um papel muito importante quando ela tem esse ponto de contato com o parceiro externo, com as demandas locais, né? Porque ela está lotada hoje em cada unidade do IFMS, nos seus 10 campi, nós temos uma equipe gestora da TecnoIF. Está sempre buscando entender as necessidades, né, do ambiente, trazer essas necessidades para o Instituto para gerar novidade, né, gerar soluções que vão atender a essas demandas locais. Além da TecnoIF, a gente também, quando fala de produção de inovação, a gente fala do IF Maker, né? O IF Maker, ele desde 2017, né, ele tem esse nome, ele está atuando aí, principalmente como um laboratório para facilitar esse processo de produção de ideias, né? Então, todas as ideias de estudantes, professores, nós temos hoje um espaço com várias tecnologias, né? A gente fala de tecnologia impressão 3D, corte a laser, principalmente a parte de robótica, né, e automação, utilizando Arduino, Raspberry, essas coisas que vocês gostam, aí tá tudo dentro do IF Maker, né? Nós temos, além de uma estrutura física com esses equipamentos, também uma equipe, né, que está super preparada para atender e ajudar. Muitos TCCs, eles têm o suporte do IF Maker, nós temos a figura do estagiário maker dentro do IF Maker também, que é uma opção para quem gosta dessa área, fazer estágio trabalhando diretamente com esses produtos, né, que são produzidos no IF Maker, auxiliando professores e estudantes no uso dos equipamentos. Além do IF Maker e da TecnoIF, né, o coração da inovação no IFMS realmente é o motor que fomenta, de fato, protege, né, produz a propriedade intelectual e também faz o licenciamento e os contratos de transferência de tecnologia, opera o que se produz com quem vai utilizar, né, faz essa ponte, esse elo aí de comunicação do IFMS com a sociedade, que é o NIT. O NIT hoje ele está centralizado na reitoria, na coordenação de inovação tecnológica, onde a gente tem a Ida Rockel. A Ida, ela é servidora da reitoria, está fazendo um brilhante trabalho à frente do NIT desde o início, meados do primeiro semestre de 2021. E o NIT, ele tem hoje uma lotação na reitoria, mas ele está presente nos campos, eu vou explicar um pouco mais
à frente essa estrutura, mas é para que a gente entenda, hoje o NIT ele é uma coordenação dentro do IFMS, a gente vai ver que em outras instituições ele não está organizado dessa forma. Entendemos que é um processo de desenvolvimento, né? Hoje o NIT está numa fase muito de implementamos as políticas, os documentos, né, os processos, como eles vão funcionar, e a fase agora é de fortalecimento da cultura, atração, né, de pessoas interessadas e para formalizar, né, o que se produz, para que a gente possa, de fato, ter um corpo mais robusto, né, de repente o NIT se tornar uma agência, se tornar uma agência de fomento mesmo, que possa, né, atuar de forma mais autônoma da pró-reitoria. Mas hoje é importante para o NIT estar na Propi, porque a Propi, ela tem, além da pesquisa está muito próxima, né, do que eu falei da produção de inovação, e o próprio ecossistema, né, que está dentro da Direi, está muito ligado com o NIT, o recurso do NIT hoje ele vem do recurso da Propi. Então, se nós queremos desenvolver uma ação de capacitação, ou até mesmo custear, né, as proteções que já foram feitas, ou as que virão, o NIT ele conta com um recurso que a Pró-Reitoria destina para ele. Então, até hoje a gente consegue suprir as necessidades que nós temos, né, com essa fonte de tramitação aí dos processos e recursos por meio da Propi. E aí, só explicando um pouco como que, quando eu digo que os processos estão organizados, estruturados, né, isso veio já de gestões anteriores, um ótimo trabalho que foi feito para elaborar essas políticas, né, programas e regimentos, para que a gente possa trabalhar de forma coordenada, tanto na reitoria quanto nos campi. Então, as nossas bases legais são as legislações nacionais, aí, né, tudo que se tem hoje na nossa política, nos nossos programas, eles são oriundos de leis, né? Por exemplo, a Lei 13.243 de 2016 é uma lei muito importante, quando se fala em produção de inovação, em transferência de tecnologia, falando de uma instituição nativa, né, de ensino, uma instituição de ciência e tecnologia, né, que trabalha com pesquisa, essa lei, ela nos traz, e outros decretos que vieram depois, mas principalmente a lei, ela nos traz vários mecanismos de como conseguir fazer essa conexão aí com o setor produtivo. Então, o que está na nossa política de inovação, que foi aprovada, né, e publicada em 2017, é oriundo das legislações que nos subsidiam. Então, não tem nada que está lá que foi criado único e exclusivamente para o IFMS, né? Um exemplo é como que vai haver a divisão de royalties para eventuais propriedades intelectuais que gerem, né, rendimento financeiro. A forma de divisão que está descrita na política é a forma de divisão que está prevista na lei, né? Então, tudo isso ele está bem amarrado. A nossa política de inovação é um documento norteador, né? O NIT ele é o guardião desse documento. Nessa política, nós temos principalmente como que vai funcionar o mecanismo, né, o que nos interessa proteger, como que essa proteção ela vai acontecer, como que o NIT vai operar, quem são os parceiros que vão atuar necessariamente para que a proteção aconteça. Os pesquisadores, estudantes, todos eles são autores dos produtos que eles desenvolvem, né? Então, se você é estudante, o seu TCC foi um software, foi uma página, todo mundo que participou com você no projeto, né, se houveram outros estudantes, o seu professor, eles são autores, vocês são os únicos autores, são as pessoas que direto ou indiretamente, na verdade, diretamente trabalham com a produção de algo novo, vocês sempre serão os autores. O IFMS, ele sempre vai ser o titular, né? Isso é o que está previsto na lei. Todos nós aqui representamos o Instituto Federal, né? E aí, no nosso momento de atuação, o Instituto Federal, ele é o titular de tudo que nós produzimos. É assim na empresa privada, é assim na empresa pública também. Então, a titularidade sempre é do IFMS, envolvendo um parceiro externo, né? Uma inovação que foi produzida em cooperação com o setor produtivo. Há uma divisão de titularidade, e os autores são sempre os que trabalham diretamente na inovação que foi produzida. Então, essa política, principalmente, são esses aspectos que ela traz, né, de como que a inovação vai ser gerenciada dentro do Instituto Federal. E aí nós temos o programa, né, 2 programas, na verdade, principalmente o PEMIN, que é o Programa de Empreendedorismo Inovador,
e o PIEP, que é o programa que regula como que vai haver, né, a implementação de bolsas para ensino, pesquisa, inovação, como que vai acontecer o fomento, né, a essas iniciativas. Então, esses dois programas, eles são fruto também da política de inovação. O IFMS, ele tem uma política que orienta como que o que nós precisamos atender, né, de que forma que nós precisamos atender. Essa política está ligada à lei. Os programas, eles são importantes para que o IFMS consiga operar as ideias que possam surgir, né, os editais, as iniciativas. Cada campus pode propor iniciativas, né, a Apropi, dentro da Direi, né, nós operamos vários editais que estão ligados ao PEMIM, que ele diz o que nós precisamos buscar atender no que diz respeito a empreendedorismo e inovação. Desculpa, empreendedorismo e inovação. Então, esses dois programas, eles são importantes para nos direcionar nos aspectos principais que visam atender às necessidades do IFMS como uma instituição de fomento, né, inovação no Mato Grosso do Sul. E aí, para que essa estrutura funcione, é importante ter o regimento, né? O regimento, ele diz, NIT, para você alcançar isso aqui, o que, que nós recomendamos em termos de estrutura? Quais são os processos, como que você vai nomear pessoas para essa função, de que forma que essas pessoas vão atuar lá na ponta, né? O que, que é responsabilidade do coordenador, o que, que é responsabilidade do agente de multiplicação no campus. Então, esse regimento ele é importante para distribuir papéis e orientar como que essas atividades elas serão conduzidas. Tudo muito ligado ao programa, à política e à lei, né? Então, aqui no regimento, eu coloquei o regimento do NIT, nós temos esse regimento aprovado, inclusive, ele está passando por uma revisão. O regimento da TecnoIF e do IF Maker são importantes para que a gente consiga entender o papel de cada pessoa que atua diretamente dentro desse ecossistema, né? Então, aqui eu dei um panorama para a gente entender como que o IFMS está organizado no que diz respeito à promoção, né, do empreendedorismo e inovação na instituição. E aí, falando especificamente do NIT, né, no IFMS, ele está em todo o Mato Grosso do Sul, né, ali nós temos os nossos campi, os 10 campi, eles têm o NIT, a figura do agente multiplicador do NIT. O NIT, ele está lotado na reitoria, principalmente os processos de atuação junto aos órgãos de proteção, como o INPI, né, que é, por exemplo, o registro de software, ele é feito no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e a gente tem uma conta do IFMS, que é gerida pelo NIT na reitoria. Mas toda a questão de como que eu faço a proteção? Eu fiz um software, né? É o agente multiplicador no campus que dá essa orientação inicial e reúne o que é necessário para que esse processo ele possa avançar para uma proteção, né? Então, o agente multiplicador ele tem um papel muito importante ao estar em contato diretamente com estudantes e com servidores no campus. As feiras, né, que a gente está tendo agora durante a Semana de Ciência e Tecnologia, é muito, muito legal. Eu assisti alguns vídeos assim, falando, nossa, isso aqui pode ser um registro de software, aqui pode ser um modelo de utilidade, né? São coisas muito interessantes que os estudantes e os professores desenvolvem, e é importante esse olhar do agente multiplicador, né? Esse olhar mais sensível à propriedade intelectual para direcionar aquelas inovações que elas podem ser protegidas. Então, você que nos assiste aí, né, procure o agente multiplicador no seu campus, para você entender mais também, se você tem alguma dúvida, ou se você está produzindo alguma coisa e está na dúvida se aquilo é passível ou não de propriedade intelectual, né? Pergunte ao seu professor, orientador, e o NIT do campus, né, que a gente chama o agente multiplicador do NIT, ele sempre vai estar à disposição também. E aí, como estruturas de suporte, né, eu até coloquei embaixo, porque eles suportam muito o NIT, nós temos o Conselho Técnico Consultivo, não são todos os institutos federais que têm essa figura do CTC, como um conselho para que o NIT possa fazer consultas, né? O que é o Conselho Técnico Consultivo? É a reunião de professores de todas as áreas, né, da ciência. Nós temos professores das áreas de humanas, engenharias, exatas, sociais, artes, todas as áreas. Esses professores, eles estão nessa portaria do Conselho Técnico Consultivo, principalmente para serem, funcionarem, né, como uma estrutura de
orientação, de emissão de pareceres sobre dúvidas eventuais que o NIT possa ter. Então, eu vou dar um exemplo. Você solicita a proteção de uma inovação que você criou. O NIT ele pode submeter esse pedido ao CTC para avaliar se aquela inovação ela é ética, né? Não é uma inovação que promove algo que não se espera promover, se essa inovação ela tem potencial de transferência de tecnologia, se o IFMS, né, ele deve investir recurso próprio para fazer essa proteção, ou se deve recomendar que a proteção seja feita com recurso do grupo que desenvolveu. Então, o CTC normalmente ele emite esses pareceres avaliando as propriedades intelectuais que eles recebem. De forma geral, é isso. E eles também podem recomendar, né, formas de melhorar esse processo. Ele é um conselho consultivo, o NIT, que normalmente gera demanda de atuação junto ao CTC. Ele tem funcionado dessa forma, né, ele está ligado diretamente ao NIT na reitoria. A Procuradoria Jurídica do IFMS, que é a nossa Proju, ela trabalha principalmente com os nossos contratos, os mecanismos, né, de cooperação técnica com empresas parceiras, com grupos. Esses documentos, eles são desenvolvidos, aprovados, todos pela Procuradoria Jurídica, todos eles têm uma emissão de parecer da Procuradoria Jurídica. E a PROEX, o NIT, ele está ligado à PROPI, ele está dentro da PROPI, mas muitos processos dele passam pela PROEX. Por quê? Porque uma transferência de tecnologia, né, do IFMS com uma instituição fora do IFMS, pode ser instituição de ensino, ou instituição do setor produtivo, né, terceiro setor, empresa privada, existem mecanismos, né, documentos mesmo, que regulamentam essa possibilidade de cooperação. Quem nos orienta, né, quem faz e normalmente formaliza esses documentos de cooperação, tudo que envolve parceria externa, é a Pró-Reitoria de Extensão. Então, são esses três principais atores aí dentro desse ecossistema que dão suporte ao NIT para que o NIT consiga promover a inovação, né, do lado interno. A gente busca sempre, de uma forma proativa, quais são as propriedades intelectuais que estão disponíveis, que foram desenvolvidas, e nós levamos, né, com o apoio dessa estrutura de Conselho Técnico Consultivo, Proju e Proex, tanto para proteção quanto para transferência de tecnologia. Então, vocês viram assim que o NIT, ele é muito importante, né? Se nós não tivermos o NIT funcionando na instituição, a gente vai estar sempre produzindo pesquisa, inovação e perdendo isso de vista, né? Não levando isso para lugares que ela poderia chegar e fazer muita diferença. Então, o NIT, ele é esse agente, esse motor, né? Esse agente que promove a inovação no IFMS. E aí eu trouxe aqui alguns números, só para a gente entender. Desde 2016, né, a nossa primeira proteção no IFMS foi um direito autoral. Lá em 2016, desculpa, foi um registro de software, falei direito autoral, foi em 2018. Foi lá em 2016 um registro de software. E desde 2016, né, esses números eles têm variado, nós fizemos, além do registro de software, direito autoral, registro de marca, patente de modelo de utilidade e patente de invenção. Vocês vão ver que no Brasil isso é um pouco diferente, né? O que é novo, ele pode ser inédito com aplicação industrial, ou ele pode ser melhorado com aplicação industrial. O que é melhorado é modelo de utilidade, o que é inédito é patente de invenção. Nós temos, então, ao todo, 55 proteções que o IFMS é titular. Dessas 55, 84% delas são registro de software. E é muito natural, né, dado que a gente tem a informática, né, nos 10 campos. Então, é muito natural que o maior número das proteções, elas sejam por registro de software. Hoje, o campus que tem o maior, que concentra, né, a maior parte das nossas proteções já realizadas no IFMS é o campus Campo Grande, seguido do campus aqui da UANA, né, e aí distribui, Campos Corumbá e os outros campi, né, Três Lagoas e os outros campi. Alguns campi ainda não geraram essa primeira proteção, são campos que, né, chegaram depois também. Nós temos alguns parceiros que nos procuraram somente para fazer a proteção, então o NIT ele também já fez, né, algum tipo de serviço tecnológico para um parceiro que desenvolveu uma patente, ele não sabe como fazer a proteção, o NIT faz essa consultoria e dá esse suporte também, né, ele
faz um contrato de, na verdade é um termo de representação, né, junto ao INPI, uma procuração, e aí ele atua representando esse parceiro. Como eu falei, o Profinit, né, ele está já com a equipe formada, está nas vésperas aí de já começar a formar a turma, vai ser a primeira turma do Profinit, que é um programa de pós-graduação, é um mestrado, né, em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Então, para propor fazer a proposta desse mestrado, nós tivemos apoio da prefeitura, OAB, vários parceiros, né, do setor produtivo, Sistema S, que se interessam muito para que nós, as próprias universidades, né, o CDB, o FMS, também nos apoiaram, porque ter um mestrado nessa área significa que a gente vai difundir ainda mais esse conhecimento, né, e vai buscar dar mais visibilidade para as inovações que são promovidas aqui. E aí, alguns mecanismos que nós criamos, né, buscando promover também a propriedade intelectual no IFMS. Nós temos aberto ainda o edital 015, que é um edital de fluxo contínuo. Então, se você já desenvolveu alguma coisa nova, né, esse edital, ele busca custear a sua proteção. Então, é muito simples o processo, todos os documentos estão disponíveis na central de seleção. Esse edital ele é aberto a estudantes e servidores, né, que tenham interesse de proteger algo que foi desenvolvido, e essa proteção ela pode ser custeada pelo IFMS. A pesquisa aplicada à extensão tecnológica, o PAET, nós temos um edital específico que busca projetos de maturidade tecnológica, né, com nível de maturidade 3, assim, na escala TRL, né, da NASA. São projetos que basicamente venceram a pesquisa aplicada e têm resultados em ambiente de laboratório comprovando a sua eficácia. E aí, esses resultados, eles podem interessar parceiros externos. E aí, esse edital, ele busca promover essa parceria. Transferir algo que o IFMS desenvolve, né, para um parceiro, uma empresa. Normalmente, ao final desses projetos, ocorre o licenciamento ou a transferência de tecnologia. Além disso, nós, como eu falei, a seleção de docentes para o Profinit, né, foi um edital que nos ajudou muito também. E agora, fechando na data de hoje, o edital IFMaker Educador, que ele busca promover inovação didática, né, produção de materiais didáticos, usando tecnologia em parceria com escolas públicas. Então, também é um edital, eu olhei agora há pouco, assim, a gente está com muitas inscrições, a gente espera conseguir ter projetos aí que serão custeados, né, com recurso de uma emenda parlamentar, que o IFMS, que a nossa reitora, na verdade, conseguiu, junto a parlamentares do Mato Grosso do Sul, e esse recurso, ele vai ser aplicado para criar soluções tecnológicas que vão ajudar professores na sua prática didática, né, de determinados conteúdos aí na sala de aula. Então, a gente acredita que vamos nos beneficiar muito com isso, e o mais importante é conseguir levar isso também para escolas parceiras, né, escolas estaduais e municipais aí do Mato Grosso do Sul também. Bom, finalizando já a minha fala aqui, né, o NIT, vocês viram que é uma estrutura muito importante, e com toda essa importância, ele também tem muitos desafios a serem alcançados. Então, capacitar e difundir, né, os conhecimentos ligados à propriedade intelectual entre os nossos servidores e estudantes é o desafio número 1. Inclusive, nós teremos um circuito de palestras, né, com o professor Maxwell, do Instituto Federal da Paraíba, que ele vai nos ajudar com alguns cursos junto aos nossos agentes de inovação, nos agentes multiplicadores e agentes do CTC também. A nossa busca para fomentar a cultura empreendedora é principalmente no sentido do que eu estou desenvolvendo algo que pode beneficiar alguém, né? Então, de que forma que a gente consegue fazer essa ponte e levar essa inovação para quem de fato vai se beneficiar dela? E também divulgar as inovações que nós produzimos, porque muitas coisas elas ficam às vezes num artigo, num banner, né, da Semana de Ciência e Tecnologia, da feira. E essa visibilidade é importante que o NIT também promova. Então, a ideia nós estamos numa fase de aquisição de uma plataforma desenvolvida pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, de um colega nosso, Vinícius, né, que é o professor Anderson. Também foi um produto desse curso que nós fizemos. A plataforma que ele desenvolveu, ela cria um portfólio e uma interação muito interessante com
pessoas externas, né, que elas consigam entrar e ver o que nós desenvolvemos e eventualmente nos contactar para que ela possa, de repente, utilizar algo que o IFMS já desenvolveu. Então, também estamos na fase de promover, né, esse portfólio por meio dessa plataforma. E aí eu queria deixar aqui os contatos, né, para você que se interessa por esse tema, que tem de repente dúvida, que tem algo que desenvolveu e quer saber fotografia, desenhos que vocês fazem eventualmente para colocar em redes sociais, em como fala, às vezes uma campanha, né, de um parceiro, você desenvolve uma logomarca, alguma coisa, tudo isso interessa ao NIT. Então, nos contacte, né? Nós temos aqui os e-mails da Propi, da Direi, do NIT. No IFMS também tem uma página, eu não coloquei aqui que o endereço é bem grande, mas ele está dentro de pesquisa, você vai em pesquisa, está lá o Núcleo de Inovação Tecnológica, com os e-mails do NIT nos campi, com os nossos documentos, né, de forma bem facilitada, caso você queira conhecer. Então, eu quero deixar esse canal aberto aqui mesmo, né, dizer que o IFMS ele ainda está numa fase embrionária, quando a gente fala em propriedade intelectual ainda, mas existe um plano de trabalho e pessoas muito engajadas para que a gente consiga avançar e começar, né, a ter isso de uma forma mais orgânica, né, que quando você produzir algo novo, você já vai pensar, né, em avaliar a possibilidade de proteção. Proteção, ela não restringe o uso, né, pelo contrário, ela organiza, né, o processo todo e ela facilita para quem tem que utilizar a melhor forma de utilizar. O uso indiscriminado de algo novo não agrega à economia do país, né, tem coisas que as nossas avós faziam e tal, de repente vem uma empresa americana, alemã, né, e vê que o cabelinho do milho é bom para alguma coisa, é porque tem alguma coisa ali no cabelinho do milho que funciona para aquela doença que a avó fala que o chá é bom, né, e aquilo vira um remédio e a gente vai pagar muito caro por esse remédio, né, alguns exemplos, né, a paçoca não, a rapadura, né, que é um alimento típico, né, da região Nordeste, principalmente, é uma patente estrangeira, né, então a cachaça, né, que é tão típica brasileira. Então a gente precisa pensar muito, no que nós temos, a importância de registrar, né, de proteger aquilo que é nacional, que é produto do Brasil e pode interessar brasileiros e pessoas de fora também. Então contem com o NIT, né, para que a gente consiga apoiá-los a promover tudo isso. Então, aqui eu encerro a minha fala, professora Alex. Muito obrigada. Obrigado, professora mestre Ivan Vilaine. É muito interessante, né, quando a sua fala, né, porque quando a gente não aproveita, né, ou seja, outra pessoa pode aproveitar e acabar patenteando isso aí, e aí a gente vai fazer o quê? Perdeu, né, porque como que você vai conseguir provar isso né, e dar um retorno, dar uma volta por cima? Fica muito difícil, né. Vou passar a palavra agora ao professor doutor Vinícius, né. Antes, só um minutinho, antes só de a gente passar para o Vinícius, vou colocar aqui no chat, pessoal, para a lista de presença, se vocês puderem assinar, por gentileza. Coloquei o link aqui, quem quiser assinar pode assinar, tá? Então já está disponível para começar. E aí a gente passa agora a palavra para o professor Vinícius continuar, tá? Obrigado. Obrigado, gente. Primeiro eu queria agradecer ao convite, poder reencontrar a Ive, mesmo que virtual, né, Ive? A gente se encontrou em 2018 muitas vezes em Brasília. Queria agradecer a fala do professor Alex, mas eu ainda não sou doutor, professor, eu estou em fase, sou doutorando. Eu peço para fazer esse destaque nas apresentações, porque a minha formação é computação, né? Então, o que eu vou falar aqui é sobre propriedade intelectual, inovação. Então, a plateia pode falar, pô, o cara é de informática, o que tem a ver? Mas no doutorado a gente conversa muito sobre isso. Então, eu espero que até 2024 a gente consiga o título de doutor, mas estamos nessa fase. Enfim, eu muito feliz. Assim, primeira vez que eu conheci a Ive, professor, ela trouxe aquela preocupação da gente não errar o nome do local, que é a preocupação que nós temos em Roraima quando confundem Rondônia com Roraima. Quando a pessoa fala, ela vai viajar, eu já fico ouvindo para ver se ele vai falar Rondônia ou se ele vai falar Roraima. Então,
muito feliz de estar aqui em Mato Grosso do Sul, inclusive na turma, a Ivy sempre fazia esse destaque, é do Sul, para a gente começar bem a apresentação. Eu anotei algumas coisas aqui, e antes de iniciar a fala, né, eu preferi fazer uma fala sem slides, mas para a gente bater um papo também. Enquanto eu vou falando, eu queria pedir um favor para a plateia, para colocar aqui no chat a sua idade, para eu ter mais ou menos uma noção para qual geração eu estou falando. Agora a gente tem várias gerações e tudo mais, então, para ter mais ou menos uma noção para inclusive tem um fator interessante dentro da área de comunicar, né? Porque eu vou estar falando de inovação, de propriedade intelectual. Uma coisa que nos chocou, a gente já está velho já, né? Não vou revelar a minha idade, mas é que a Malhação foi encerrado pela Globo. E a nossa geração achou isso uma mensagem muito forte. E aí as reportagens falavam, olha, o jovem não assiste novela na TV mais. Então é coerente essa estratégia, né? Então quando a gente pensa nessa questão da comunicação, é importante a gente saber para quem a gente está falando. O primeiro destaque que eu queria fazer é sobre a palavra empreender. Normalmente a gente pergunta assim, quantos empreendedores tem na plateia? E eu comecei a estudar sobre um pouquinho das palavras, né? Eu me confortei muito com o entendimento de que empreender é dedicar. Às vezes, inclusive nos livros antigos de receita culinária, dizia assim, você vai necessitar empreender 2 horas para fazer o bolo. Ou seja, você vai precisar de 2 horas dedicado a fazer o bolo. Então, quando eu entro nos institutos federais, sempre quando eu tenho essa oportunidade, quando eu tinha, né, de viajar e tudo mais, a gente enxerga muito do espírito empreendedor, sabe? Dentro dos professores, dentro dos técnicos, dentro dos discentes. Eu acho que empreendedor é uma palavra que cabe muito a nós, a nossa plateia. Então, eu já não pergunto mais quem é empreendedor, porque eu já parto do princípio que todo mundo está empreendendo. Todo mundo, de alguma forma, em alguma escala, está se dedicando a algo. Está tentando estudar algum fenômeno, está tentando melhorar de alguma maneira, estudando um assunto, né? Então, acho que esse é o primeiro destaque que eu queria fazer da apresentação. Um outro ponto que eu também anotei aqui, a Ivy falou sobre a questão do lucro, né? O pessoal não obrigatoriamente do lucro, né? Nós temos uma função social muito forte. E eu também estudando um pouco sobre essa palavra lucro, em inglês é profit, não sei se tem algum professor de inglês aqui, e eu comecei a perceber que alguns livros estavam traduzindo profit como impacto. E aí eu falei, cara, é um lucro social, a gente tem uma função de impacto como instituição. Então, sim, nós temos uma função de gerar lucros à sociedade, só que o nosso lucro, boa parte das vezes, é o lucro social. É você transformar uma sociedade, melhorar junto com a sociedade, ajudar essa sociedade. Então, acho que a gente tem... quando eu trago essas duas palavras, empreendedorismo e inovação, eu entendo que esse é o centro dos institutos federais. E arrisco dizer que talvez seja a década do empreendedorismo e da inovação. Eu acho que nós temos, como instituição, uma função muito forte para essa década da geração de políticas de empreendedorismo e inovação. E aí a gente entra um pouco na discussão sobre, antes de entrar nas patentes, né, das propriedades intelectuais, ou as pessoas mais familiarizadas chamam de PI, né? Desde quando eu comecei a estudar mais recentemente, eu descobri que a gente não consegue fugir disso como pessoa. Então, a Ivy falou sobre a 3M, a semana passada, se eu não me engano, a Apple lançou o iPhone 13, aí no mesmo dia a Microsoft lançou o Surface, que é como se fosse um tablet. Ontem, antes de ontem, nós tivemos um apagão mundial, global, nas principais plataformas. Algumas pessoas falaram, inclusive, que houve um apagão na internet. Falaram, não foi na internet, foi em aplicativo de rede social. E as pessoas falavam, mas é a mesma coisa, aplicativo de rede social e internet. Então, o que simboliza essas empresas de tecnologia? Tem muito de propriedade intelectual ali inserido, entendeu? Então, quando a gente pega algumas universidades, eu e aí tivemos a oportunidade de conhecer um pouco da realidade da Alemanha,
dentro da academia já existe esse relacionamento do aluno começar a entender, começar a sacar que ele pode fazer algum tipo de proteção para que quando ele montar a empresa dele, às vezes até mesmo com o professor pode ser um investidor anjo, né, aquela pessoa que aporta a grana no começo da empresa, ele já tenha uma proteção. Porque vamos supor, eu criei um aplicativo, sei lá, que cataloga todas as vacinas da Covid da minha família. Porque eu tenho o Conecta SUS, né, que cataloga a minha. Mas e da minha família? Eu tenho 2 filhas, eu tenho minha esposa. Eu queria um aplicativo para organizar tudo se eu fosse viajar para poder mostrar. Não tem isso hoje. Então, hipoteticamente, isso seja uma solução do IFE Mato Grosso do Sul. Como é que eu converso com uma outra pessoa se eu não tenho a proteção? Então, essa é uma estratégia muito boa, e aí eu já olhando aqui um pouco do chat, né? A gente tem um público bem diverso, mas boa parte de 16 anos, né? Então, saindo da fase de adolescente, da fase adulta, algumas pessoas com 30 e poucos anos. Você conversar sobre propriedade intelectual é você iniciar uma conversa do empreender, sabe? Algumas pessoas falam assim, mas para empreender eu não preciso de CNPJ, para empreender eu não preciso de marca. Realmente não precisa. Só que para você avançar o estágio, a pessoa vai te perguntar, eu posso passar no cartão de crédito? Para passar no cartão de crédito tem que ter um CNPJ. Como é que eu vou divulgar isso no Instagram? Tem que ter uma marca. Então, vocês percebem, dá para falar de inovação sem propriedade intelectual? Dá, mas você vai estar num estágio muito inicial. E não é isso que a gente quer dos alunos, dos professores, né, dos técnicos. A gente quer um avanço nessa geração das inovações pelas propriedades intelectuais. Então, fala um pouco sobre marca. Eu acho que marca é uma das principais propriedades intelectuais que chama as pessoas, né? Eu estava estudando um pouco, Ivo, não sei como é que funciona aí no Mato Grosso do Sul, mas está muito na moda a indicação geográfica. As questões, por exemplo, em Minas Gerais tem o queijo Minas, a relação da cachaça que você falou, né? Lá na França, a França e a Itália são os 2 maiores países com indicação geográfica. Então, assim, você atravessa a rua, tem um novo selo. Então, acho isso tudo engloba o que nós podemos fazer junto com a sociedade para a geração de inovações. Eu acho que isso é fundamental. Normalmente, a gente até estimula os alunos a buscar exemplos, né? Eu sou da área de tecnologia, então tentar ver, cara, o que tanto de patente a Apple tem? Bora ler as patentes, o que tem nessas patentes? O que tanto de tecnologia... eu fui comprar agora no almoço uma lâmpada que queimou aqui. Cara, a Makita tem uma parede de produtos numa loja de construção. Eu parecia um paredão de produtos que eu nem sabia que a Makita tinha de produtos. Agora, o quanto de patente tem da Makita relacionado a isso? Por que é bacana falar das patentes da Makita? Porque se a Makita não depositar uma patente, vem uma outra empresa e faz igual. Então, imagina aquele paredão, de que adianta ele investir em propaganda, investir em marketing, se ele fez um tipo, como eu descobri agora, que tem um assoprador de folha da Makita. Para que ele vai investir no desenvolvimento tecnológico de um assoprador se o concorrente dele pode imitar? Então, a patente é uma forma de falar, não, eu gastei dinheiro com isso é importante para o nosso negócio, e a gente vai ficar fazendo isso por um determinado período, né, sozinho. Então, a patente é super estratégica nesse desenvolvimento. E aí a gente bate num assunto que é cultura, sabe? O que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, não só aqui nessa mesa, para trazer essas informações. Eu costumo dizer que inovação e propriedade intelectual, para mim, se torna popular se a gente puder conversar sobre isso no almoço de domingo. Sabe? Se no almoço de domingo o teu tio tem uma opinião, a tua tia, o teu avô, a tua avó, você, o seu namorado, namorada, cachorro, papagaio, periquito, se todo mundo tem uma opinião sobre isso, significa que isso é popular. Ou significa que isso está no status popular. Por exemplo, o tema mais polêmico do Brasil atualmente é política. Então, política é popular. Se você senta à mesa no almoço de domingo e todo mundo tem uma opinião sobre a política brasileira, significa que política brasileira é popular. Hoje, se você sentar à mesa para falar sobre inovação, ainda não é popular.
Então, acho que a gente tem um pouco desse papel, não só como servidor público, mas como os alunos também, sabe? De tentar trazer, eu sempre falo para os meus alunos, tenta conversar sobre o meu curso é de técnico em informática, né? Tenta conversar sobre o que você está fazendo aqui dentro do Instituto Federal com a tua família, sabe? Explica o que é um banco de dados, explica o que é um botão do aplicativo, sabe? Pergunta para a tua mãe, para o teu pai, o que ela acha dessa tela, se é confuso. Então, a parte de popularização da inovação, para mim, é fundamental. E aí a gente cai, eu tenho alguns tópicos anotados aqui, no papel da ciência e tecnologia, né? Eu costumo dizer, sou um defensor de um mantra polêmico, tá gravado, que eu sei que isso é polêmico, mas vou fazer esse reforço, né? O artigo 1º da criação dos institutos federais traz o nosso tripé institucional, que é a educação, a ciência e a tecnologia. E é muito comum, quando a gente encontra um parceiro, quando a gente encontra um familiar de um aluno, que aquele parceiro nos enxergue como uma instituição de ensino. Nós somos instituição de ensino, mas também somos de ciência e tecnologia. Então é muito importante a gente comunicar isso à sociedade, e esse é o papel do NIT, né? O NIT lá na lei que a Ive mostrou, ela é uma obrigatoriedade para instituições de ciência e tecnologia. Então, se você não enxerga o IFE como uma instituição de ciência e tecnologia, então não tem função NIT. O NIT é justamente para estar próximo dessa geração do saber, do conhecimento. E aí eu, sempre que converso, que palestro sobre, semana passada estava palestrando em Rondônia, uma parte boa do digital, né? A gente só liga a câmera e já está viajando. Semana passada eu estava palestrando no Profinit, lá do IFE Rondônia, é que se eu perguntar para vocês se vocês conhecem algum cientista, provavelmente a resposta vai ser baixa. Assim, você conhece um cientista? Porque eu já induzi a resposta, isso cientificamente é errado, né? Mas se você perguntar na sua família, provavelmente é uma resposta baixa. Mas o que a gente não sabe é que o modelo de TCC, ele é um modelo científico, que trabalha hipóteses, que trabalha metodologias. Então, assim, eu conheço muita gente que fez TCC. A gente ainda não consegue converter TCC em tecnologia e gerar, tá junto com o setor produtivo. Algumas vezes a gente viu esse modelo, o Lattes, né? A gente viu esse modelo lá na Alemanha, do setor produtivo poder entrar junto com a gente no TCC. Sabe, você tem um banco de problemas. Me diz aí, professor Alex, professor Eve, qual é uma grande empresa aí em Mato Grosso do Sul? Tipo assim, essa aqui não precisa ser de tecnologia não, mas essa aqui é uma grande empresa aqui local. Qual é? Suzano. Suzano? Então vamos pensar assim, chegar lá na Suzano e falar, Suzano, vocês têm problemas? Provavelmente ele vai falar, quais você quer, né? Tem um monte. Vamos catalogar em problemas menos complexos e mais complexos? Quais desses problemas você investiria numa bolsa de iniciação científica? Sabe, o aluno ele já entra para resolver um problema de verdade, um problema que não é dele, um problema que é de outro, né? Então, eu vejo um grande potencial nos cientistas que estão no TCC, eu até chamo de cientista júnior, sabe? É um momento em que está todo mundo ali pensando ciência, hipótese, metodologia, validação. Então, acho que essa busca, e eu vi a equipe de vocês, é uma equipe relativamente grande, né, dentro dos institutos federais. Vocês têm uma boa equipe, eu acho que estar próximo aos campos é super importante, e talvez tentar fazer esse mapeamento junto aos TCCs que estão acontecendo, ou se você é aluno que está aqui assistindo, se você viu potencialidade no seu TCC, entre em contato com o NIT, sabe? A gente chamava aqui no IFE Roraima de tomar um café. Não bora criar pressão, não vamos deixar pressão aqui. Bora tomar um café, senta aqui, me conta a tua história, me conta um pouco do que você está fazendo, que aí a gente estrutura para saber em que estágio está a tecnologia. Mas eu enxergo nos TCCs um grande potencial e entra muito nos técnicos também. Os técnicos têm os relatórios de estágio. E isso pode dar muito certo. Você aproveitar um estágio dentro de uma empresa para trabalhar em um problema da empresa e o teu relatório de estágio contribuir com o desenvolvimento tecnológico. Tem uma palavrinha agora que está na moda, super na moda, que é cocriação. Sabe? Você ir para um estágio, você participar de uma equipe e essa equipe participar do grupo de depositantes da patente. Sabe? Porque isso diminui um pouco o peso e a responsabilidade de você, eu tenho que fazer uma patente. Não,
você participou de uma patente, junto com um grupo de gente, sabe? Uma galera do Profinit está junto, uma galera da graduação, técnico, acho que mostra um pouco a nossa história, que é a verticalização, né? É tanto uma coisa que tanta gente quer dentro dos institutos federais. E aí eu entro agora no finalzinho, a gente já está chegando em 3 da tarde, né? 2 últimos pontos que eu queria destacar. Um é sobre essa importância do relacionamento com o NIT. Acho que ter um fluxo é importante. Sempre que possível, vá conversar com o NIT. Uma coisa que a gente sofria muito, Ive, no meu tempo de gestor, é que só chamava a gente quando estava no final da coisa. E eu falava, cara, por que você não me procurou antes? Não, professor, porque eu tenho que apresentar na banca e a minha banca é amanhã. E tu olhava o negócio e falava, cara, você não pode fazer uma banca pública, porque isso aqui vai quebrar um pouco do ineditismo da patente. Então, assim, não sei se tem, Ive, quando eu voltar aí o presencial, já voltou o presencial, não sei, mas não sei se tem café aí, mas se tiver, bora criar um circuito de vamos tomar um café, sabe? Tomar um chá, bora conversar. E esse é um papel muito importante. Não procura um NIT no final do processo, sabe? Sempre quando você está avançando, às vezes você está com uma ideia, junto com o professor, vai lá validar. Acho que a validação, olha, eu estou pensando nisso, porque de repente o NIT, ele já te coloca numa categoria de tecnologia, sabe? Já dá para te dar mais ou menos, olha, eu fiz isso com alguns professores, eu já entregava algumas patentes daquela área, sabe? Olha, dá uma lida nessas patentes, que é o tal da pesquisa tecnológica, né? Você começar a buscar na base de patentes também. E aí, por último, terminando, alguns alunos e até mesmo alguns professores reclamam muito, falam, poxa, por que o IFE é o titular? Eu quero ser o titular, se fui eu que fiz, o IFE não fez nada, não sei o quê. E eu costumava falar o seguinte, tem 2 coisas que eu acho fantásticas, não podia falar mais, mas eu acho muito bom do IFE ser titular da tecnologia. Primeiro, todo esse suporte é dado ao inventor. Se você for por fora, tenta ver quanto custa fazer por fora. Busca de anterioridade, ajuda na redação da patente, sabe? O acompanhamento da tecnologia junto ao INPI, porque o processo dura em torno de uns 6 anos para sair a patente. Então, assim, você ter uma pessoa para fazer isso para ti, eu já acho, como diz os jovens, eu já acho top. Você ter uma instituição que possa te dar esse apoio. Então, acho que já vale muito a pena. Você já faz parte da instituição, né? E um outro ponto é que esses dispositivos de propriedade intelectual, né, os direitos de propriedade, estão dentro do campo macro do direito. Por que está dentro do campo macro do direito, né? Eu vou trazer um pouco o exemplo da Makita de novo, que agora no almoço eu fui lá comprar uma lâmpada que queimou. Se tiver uma empresa concorrente que imitou uma tecnologia da Makita, aonde a Makita vai resolver esse problema? Na justiça. Você ter o Instituto Federal como titular da tecnologia é muito benéfico porque o corpo jurídico é do Instituto Federal. Aí você tem o procurador federal defendendo a tua tecnologia. Isso é muito relevante. Então, acho que esses são 2 pontos que reforçam a necessidade de você ter o IFE como titular para te dar todo esse suporte. Diria, por último, aqui que é interessante pensar a tecnologia como uma etapa de maturidade. Né? A Ivy falou, inclusive, que a NASA usa 9 níveis, a parte mais comum, né? A escala mais comum que nós temos hoje em dia, mas pensar assim, olha, talvez, às vezes acontece na conversa, talvez ainda não está pronto para depositar, mas não significa que nós não vamos depositar. Volta, faz a maturação da tecnologia, melhora a tecnologia e volta aqui para a gente conversar. Então, esse acompanhamento contínuo é fundamental. Então, acho que eu queria deixar essas provocações, né, mais como uma conversa, e ficar disponível também para algum tipo de pergunta, mas mostrar que vocês estão, os alunos que estão aqui, né, vocês estão no local certo. Se tem uma instituição que defende a educação, a ciência e tecnologia, somos nós, os institutos federais. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor Vinícius. Muito legal mesmo, né? Assim, eu vou deixar para enviar essas perguntas por e-mail, tá bom? Depois para ser respondido.
porque na realidade eu já saio daqui, já entro em outra sala, que tem outras palestras, né, que eu também vou estar fazendo parte, mas agradeço de coração mesmo, nossa, foi muito boa, excelente palestra do senhor, né, professor Vinícius, professor Ivilane, e aí eu passo a palavra para o professor Roberto, que eu vou dar uma saída agora, que eu já tenho que entrar em outra sala, mas muito obrigado, pessoal. Valeu, obrigado, valeu, Alex. Então, vamos abrir para questionamentos, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos à disposição, temos alguns minutinhos aí. Alguém pode, se quiser, pode falar, abrir o microfone ou falar lá no chat também, a gente transmite. Eu costumo dizer que vale também não concordar. Então, se alguém aqui não concorda, também abre o microfone e fala assim, olha, eu acho que não é por aí, eu acho que deve ser por aqui. Essa é uma das vantagens da academia, né? A relação do praticar das ideias. Então, se alguém também aqui não concorda, também está liberado para dar uma opinião. A discordância é saudável, né, para a discussão, né? Todo mundo cresce, né? Deixa eu ver aqui. Tá, tem uma galera indo para outra sala, mas de antemão a galera agradece, né, a fala dos nossos queridos Vinícius e Vilaine aí. E eu particularmente tenho uma questão muito básica, assim. Eu sou da área de química, então me interesso muito para a parte de propriedade intelectual, principalmente na parte de produtos sintéticos, né? Então, a parte com efeito biológico, seja ele inseticida ou fármaco, né? Então, envolve muito a parte de propriedade intelectual. E aí eu deixo uma pergunta para vocês dois, no sentido assim, qual que seria o beabá de um pesquisador hoje? Quais são os primeiros passos que a gente pode procurar para tentar vincular a nossa pesquisa básica, já pensando em algo que seja de um produto final? Qual que seria o beabá que eu precisaria? O primeiro passo é esse, depois você vai pensar nisso, depois você pensa... Qual que seria isso para nós, por gentileza? Professor Roberto, é muito interessante a sua pergunta, porque normalmente a ideia vem e aí a pesquisa nos diz o que já foi desenvolvido sobre aquilo, né? Na academia a gente aprendeu assim, vamos buscar artigos, outros trabalhos de pessoas que vieram, e propriedade intelectual também não é muito diferente. Existem bases de dados hoje, né? Bases muito acessíveis, como o Google Patents, por exemplo, é uma plataforma super tranquila de ser utilizada. O SpaceNet também é uma outra plataforma, né, Vinícius? Também é bem utilizada, mas assim, são plataformas que normalmente o pesquisador, né, o inventor, ele acessa e ele vai jogando ali palavras-chave daquele algo que ele desenvolveu e vai vendo o que já tem. Isso já Normal, pensando na anterioridade, né? isso, porque você pesquisando o que já tem, te dá um norte de para onde essa área está caminhando, né, no mundo. Assim, você encontra, por exemplo, pesquisadores que trabalham também com esse tema que você quer trabalhar. E o que eles estão desenvolvendo, né? Quem que está fomentando esse desenvolvimento? Tem alguma empresa? E aí você entra em contato com essa empresa. Normalmente é um caminho muito interessante para quem trabalha com esse tipo de desenvolvimento, é uma prospecção tecnológica. A gente está falando de buscar o que já tem, para que caminho que essa área está indo, né? O que está sendo desenvolvido, e aí o que eu posso agregar? Se a minha inovação ela está ligada a isso, né? De que forma, o que ela está trazendo de novidade? A minha sugestão é essa. Vinícius, pode ficar à vontade também. Não, eu ia até perguntar o nome, porque está Semana de Ciência e Tecnologia, professor Roberto, né, professor? O que a gente faz aqui no IF Roraima, e eu daria como recomendação, é porque, assim, às vezes, né, vou falar às vezes, a gente recebia muita crítica da sociedade como professor, de que, não serve para nada, os caras estão lá trancados na sala, fazendo, enfim. O professor, prioritariamente, está focado na geração do conhecimento. Então, ele está focado nas regras da geração do conhecimento, que é a divulgação científica. Inclusive, o Brasil é muito bem nisso, né? A Ivy citou o caso do professor Anderson, lá do Rio Grande do Sul. Era o começo da apresentação dele, era mostrar como a gente está muito bem na divulgação científica e muito mal no depósito de patente. Então, isso significava alguma coisa. O
O que eu acho, primeiro, é que os professores poderiam começar a se posicionar como resolvedores de problemas tecnológicos. E isso vai provavelmente te embicar, né? Embicar, a expressão vai te direcionar a empreender. Existem casos no Brasil, já eu conheço casos da Universidade Federal do Amazonas, em que grupo de alunos na pós-graduação monta uma empresa e o professor é sócio cotista, o que pode, como professor dedicação exclusiva, né? Então, a capacidade das tecnologias serem geradas dentro da academia e gerar a tal da spin-off, né? Ou empresas filhas. Então, essa era a primeira dica. Assim, você, junto com um grupo de pesquisa, talvez, né? Um grupo de pesquisa, você se enxergar como resolvedor de problemas. Então, lá, o nosso grupo vai resolver problemas. Eu vou te falar do nosso aqui em Roraima. A gente é de um grupo de desenvolvimento tecnológico. Então, a gente sempre, quando a gente pega uma linha de pesquisa, é pensar quais produtos podem ser gerados para resolver o problema. Então, essa é a resposta A. Vou te dar a B, tá? Eu sei que você quer falar. A resposta B é o seguinte: nós tínhamos um fomento, nós temos, né, porque eu saí da gestão, que é o GP Inovação, que é o edital de fomento para grupos de pesquisa. O que a gente fazia que eu achava super bacana? Passei no edital, recebi o recurso, você faz uma prospecção tecnológica daquela área, para você começar a pesquisa. Tipo assim, a sua área é química, né? Por exemplo, molécula, algum tipo de produto. Para você começar, já vamos fazer uma prospecção. Para você falar, então é aqui que a galera está pisando, aqui são as principais empresas, então eles estão falando sobre isso. Então, acho que começar uma pesquisa com uma prospecção é bem interessante. Não, excelente. Eu acho que até antes disso, antes da prospecção, acho que o passo número 0, eu acho que a prospecção seria número 1. O passo número 0 seria a gente se qualificar, né? Porque a nossa formação acadêmica, ela tende para um lado da pesquisa que vai para o lado da pesquisa básica, né? E aí entra um pouco na pesquisa aplicada, mas a gente é basicamente escritor de artigo, né? A gente é publicador, né? Então a gente na faculdade, a gente, pelo menos na minha graduação, a gente não teve tanta formação nessa parte de inovação tecnológica, né? Então, acho que o ponto 0 seria talvez buscar essa qualificação, e até peço indicação de quais cursos que a gente poderia fazer assim para começar, né, os primeiros passos aí de como começar uma boa prospecção tecnológica, tal, e por aí vai. Eu diria, antes de passar para a Ive, tem uma coisa que eu me assustei agora no doutorado, que a gente tem que escrever uma tese. E uma tese é um calhamaço, cara, é um livro gigante. Eu falei, cara, eu não tenho a capacidade de escrever 400 páginas. Até que um colega meu falou, a gente não escreve 400 páginas, a gente escreve 2 páginas por dia, em 4 anos. Aí eu falei, agora eu consigo escrever 2 páginas por dia em 4 anos. Entendeu? Então, isso tem a ver com a formação de hábito, para você gerar cultura. Então, por exemplo, Vinícius, gostei da palestra, acho que tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa linha de pesquisa. O que eu posso fazer? De início separa 30 minutos por dia para falar, para pensar, para ler sobre isso, sabe? Começa a pensar, fazer uns mini cursos, e aí vai gerar um hábito. Hoje, para mim, está muito mais fácil escrever, que eu não tinha um ano atrás, antes de estar no doutorado. Por quê? Todo dia eu tenho que escrever pelo menos 1 hora. Então, essa relação do hábito é muito importante nesses novos caminhos, né? Acho que vai abrir um novo caminho para você. Então, essa é a minha dica. Não, legal. Beleza. Vi a professora Evilane mandou ali os links, né? Então, para quem quiser, já fica mais fácil aí, já tá com a faca com o queijo na mão para começar, né? Tem ali. E, professor Roberto, também tem vários cursos gratuitos, e também dependendo da demanda, se a gente fechar uma turma, a gente consegue também que o próprio NIT ofereça alguns cursos. Então, é muito importante isso que o Vinícius falou, essa capacitação prévia, né, para eu conhecer. Inclusive, na Semana de Ciência e Tecnologia, eu vi, tem um curso lá em Naviraí, está oferecendo um curso de propriedade intelectual também. Então, tem sim, essa informação ela está disponível. E aí a gente tem o maior prazer em ajudar. Vamos atrás, sim. Vamos ver se a gente consegue combinar alguma coisa. Vamos falar com a Copei, né? Nossa querida Marina. E aí a gente juntar uma turma boa, a gente consegue fechar uma capacitação, né? Tá?
Bom, de antemão, então, agradeço a Evilane, ao Vinícius, a todos os presentes, né? Eu acho que a gente pode encerrar a conversa por aqui. Se a gente puder fazer um novo contato, né? Se vocês tiverem algum e-mail para disponibilizar, aí a galera pode mandar no contato de vocês diretamente alguma pergunta específica. Pode ser? Eu vou deixar aqui as minhas redes sociais. Agora o professor virou blogueirinho, né? As redes sociais toda o Vinícius Prof, mas eu uso mais LinkedIn e Instagram. Então, qualquer dúvida é só mandar por lá. E acabando a pandemia, qual é o prato típico aí, Ivi, de Mato Grosso do Sul? Aqui tem vários, mas a sopa paraguaia é a nossa cara, né? Sopa paraguaia? Sopa paraguaia é a nossa cara. Então, Paraguai, nós temos o tereré também, né? Que é uma bebida gelada, né? Parecida com chimarrão, né? Então pronto, no próximo evento a gente vai para sopa paraguaia para experimentar. Combinado. Fechou, então. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.